Manifestantes favoráveis à absolvição de Lula foram para a rua da capital. A concentração reuniu representantes de movimentos sociais de várias cidades goianas. A repórter Rosane Ferraz tem as informações. O protesto em frente ao prédio da Justiça Federal no centro de Goiânia reuniu integrantes de movimentos como o MST e a CUT. Os manifestantes seguram bandeiras e faixas. Famílias que vieram de assentamentos de Santa Helena de Goiás, Silvânia, Caldas Novas e Corumbá de Goiás. Até crianças participam da manifestação. Presenças ainda de lideranças políticas do PT e representantes de partidos de esquerda. A Polícia Militar acompanha tudo. O protesto acontece ao mesmo tempo em que está sendo julgado em Porto Alegre o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex em Guarujá. O julgamento começou às 8h30 da manhã. Um forte esquema de segurança foi montado. Todos os prédios públicos próximos ao TRF foram fechados. Lula recorre em liberdade à condenação do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo da Lava Jato na primeira instância, a sentença de 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula é acusado de receber propina da empreiteira OAS, que, segundo a sentença do juiz Sérgio Moro, reformou o triplex e deu para Lula em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. A defesa pede a absolvição do ex-presidente. Já o Ministério Público Federal quer o aumento da pena de Lula. A apelação está sendo julgada por 3 desembargadores que compõem a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Além de Lula, o processo tem outros 6 réus. Todos os envolvidos na acusação e defesa fizeram pronunciamento ainda pela manhã, logo após a leitura da denúncia. O julgamento deve durar todo o dia. Caso Lula seja absolvido na segunda instância, o Ministério Público Federal poderá recorrer aos tribunais superiores. Se a condenação for mantida, o ex-presidente poderá recorrer no próprio TRF. Segundo a assessoria do Tribunal Regional Federal, uma eventual prisão só ocorrerá quando todas as possibilidades de recurso se esgotarem no tribunal. Após essas etapas, a defesa de Lula ainda poderá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes pedem a reforma da sentença e que Lula possa concorrer à presidência. O que está acontecendo, na verdade, é impedir que uma candidatura de um projeto que defende o Brasil saia do processo. Na verdade é isso, elas estão querendo ganhar a eleição no tapetão e nós não aceitamos isso. O trânsito na Rua 19 ficou lento. Os manifestantes receberam manifestações de apoio. Lula não deve ser preso não, porque devia ser preso era o Temer, que está aí passando a perna em todo mundo, inclusive derrubou o governo anterior. Também contra a mobilização. Eu sou contra esse movimento e eu quero a verdade e que seja punido por direito. Por alguns momentos, o trânsito foi bloqueado totalmente pelos manifestantes. Alguns motoristas tiveram que deixar a Rua 19 de ré. Presença de Matheus Ferreira. O estudante foi ferido por um capitão da Polícia Militar durante protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, em 28 de abril do ano passado. Ele levou um golpe de cacetete no rosto, passou por 2 cirurgias e ficou 14 dias internado. É a primeira manifestação que participa depois da agressão. É um julgamento político, né? Então a gente precisa fazer essa defesa da democracia. Os manifestantes seguiram pelo centro de Goiânia e realizaram concentração na Praça do Bandeirante. O cruzamento da Goiás com a Anhanguera foi fechado.